Olá, boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Uma alegria estarmos juntos e vamos fazer o nosso trabalho falando a respeito do Exército Poderoso, extraído do livro Alvorada Cristã, no capítulo 41. É uma alegria muito grande poder estar com vocês, uma honra, e vamos começar com a nossa prece. Então nós pedimos a todos a gentileza de fecharem os seus olhos e vamos trazer à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso Mestre Maior. A Ele agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, oportunidades de falarmos sobre os seus ensinamentos, falarmos sobre a necessidade de nos melhorarmos, de estarmos sempre à disposição do trabalho que nos leva à alegria interior, falarmos sempre do trabalho que nos leva na direção do irmão, para que ele também possa te encontrar, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos falar sobre exército poderoso. Mas que exército é esse? Vamos ler então o que está contido no livro Alvorada Cristã, e que diz assim: o exército poderoso, à nossa disposição, está constituído na atualidade por 23 soldadinhos do progresso. Separam-se, movimentam-se, entrelaçam-se e dominam o grande país das ideias. Sem eles, cresceríamos para a sombra, quando não para a brutalidade. Em companhia desses auxiliares pequeninos, penetramos os santuários da ciência e da arte, aperfeiçoando a vida. Quem os não conhece? Estão nos documentos mais importantes, fazem as mensagens telegráficas e as receitas dos médicos. Esses soldadinhos dão notícias de outras regiões e de outros climas. Contam as surpresas do céu, explicam alguma coisa das estrelas longínquas, fornecem avisos preciosos, esses soldadinhos, esses 23 soldadinhos. São emissários do carinho entre os filhos e as mães distantes. Raros recordam os benefícios imensos que todos devemos a esses ajudantes minúsculos. No entanto, eles nos servem sem recompensa. Nada reclamam pelo trabalho que nos prestam. Alimentam as raízes dos valiosos conhecimentos dos administradores, dos juízes, dos médicos, dos artistas, sem qualquer remuneração. E soldadinhos, hein? Instrumentos das luzes espirituais que se transmitem de cérebro a cérebro, enriquecem a vida. Porém, assim como quase nunca nos lembramos de louvar a água, o vento e a planta, que representam gloriosas dádivas do Altíssimo, muito raramente lhes observamos os serviços dos soldadinhos. Jamais se cansam. Vivem no pensamento nosso, de onde se expandem, amparando-nos os interesses e as realizações. Os maus se utilizam deles para fazer a guerra. Os bons empregam-nos na edificação da paz e do conforto, para a redenção e felicidade do mundo. Esses soldadinhos humildes e prestimosos são as letras do alfabeto. Sem a cooperação deles, o mundo não seria tão belo e a vida não seria tão boa, porque o acesso ao reino espiritual se tornaria extremamente difícil. Aprender a trabalhar com esses pequenos auxiliares, as letras do alfabeto, auxiliares da inteligência, é buscar tesouros imperecíveis. O castelo da cultura humana começa sobre a colaboração deles e vai até a pátria divina, onde mora a sabedoria
dos anjos. As letras do alfabeto. Não nos damos conta como essas letras são tão importantes para o nosso crescimento. Nos primórdios da humanidade, a história da escrita vem começar apenas há cerca de 5.500 anos, de onde estamos agora, quando os homens faziam desenhos na parede das cavernas como uma forma de se comunicar. Esses desenhos, chamados de pinturas rupestres, consistiam na transmissão de ideias desses povos, pois representavam seus desejos e as suas necessidades. Sem o avanço da comunicação entre os homens, o progresso seria extremamente difícil, para não dizer inviável. Os homens, nós, fomos criados para uma vida em sociedade. E a sociedade pede intercâmbio de ideias, intercâmbio de experiências. Sem isso, tudo ficaria paralisado. Como nós nos comunicaríamos uns com os outros? Seria complicado. Só que o homem sempre procurou avançar na comunicação. Comunicação consigo mesmo e com os outros. Precisamos nos relacionar. Padronizar essa forma de se comunicar sempre foi a busca do homem. Padronizar a forma de designar as coisas, as pessoas, os acontecimentos, os desejos, enfim, através de palavras compreensíveis por todos. Esse sempre foi o objetivo. Então, o homem criou a palavra. Que palavra? Ele criou a palavra verbal, né? Como nós nos expressamos através da fala, a palavra escrita, a palavra mental. 3. Verbal, escrita e mental. A mental, sempre associada às coisas que aprendeu a nomear. Nós pensamos na forma que nomeamos essas coisas. Mas vamos uma a uma. A palavra verbal é a palavra ouvida por todos. É a palavra que eu estou utilizando nesse momento para me comunicar com todos vocês. Então, o que eu digo é alcançado por todos. Expressa uma ideia, um julgamento, uma orientação, uma sugestão, uma agressão, uma crítica, uma forma de ver as coisas. Então, essa palavra verbal tem um grande alcance quando ela se torna pública. Agora, nesse momento, eu devo estar alcançando muitos, né? Muitos que frequentam o Antônio de Oliveira. Mas pode ter um pequeno alcance. Eu posso estar conversando unicamente com uma pessoa. Então, a palavra verbal é essa que está acontecendo nesse momento. A palavra escrita é através dela que fica um registro material daquilo que se fez, daquilo que se falou, da crítica, da sugestão, da agressão, de um insulto, de uma ideia. Eu posso registrar uma agressão através de um bilhete, né? Posso orientar alguém através de um bilhete também. Por que não? Então a palavra escrita, ela está aí através dos livros, dos jornais, atualmente das redes sociais, WhatsApp, Facebook. Quantas agressões, lamentavelmente, acontecem pelo WhatsApp. Fake news, fofoca, um monte de coisa, né? E a terceira? Nós falamos da verbal, da escrita. A terceira, a palavra mental, que está aí dentro da sua cabeça, está aqui dentro da minha, né? Porque normalmente aquilo que foi expressado verbalmente ou na escrita anteriormente já passou, né? Já tinha sido idealizado por nós ou dito internamente, aqui de forma mental. Nessa mentalização temos o sentimento e muitas vezes associado à palavra que usamos para expressar. Por exemplo, eu estou pensando em comer um
uma comida doce, com sabor, redonda, que eu coloco no forno e ela vai crescer. Ó, estou falando de algo que você já pensou aí, já idealizou e já falou o nome dessa coisa que eu pensei. Porque quando eu pensei nisso, ao mesmo tempo já estou associando àquilo que pensei. Palavra, bolo. Então o bolo está aqui dentro. Ah, vou pensar em fazer um bolo. Eu nem pensei no formato do bolo. Me deu vontade de comer um bolo. Então, essa é a palavra mental. Só que precisamos ter muito cuidado com o que pensamos, porque sempre surge da mente. Aquilo que falamos e aquilo que escrevemos. É como tudo começa na mente. Necessitamos permanentemente fazer uma faxina aqui, uma limpeza interna dos nossos pensamentos. É preciso selecionar e cuidar daquilo que falamos, pois as palavras criam campos favoráveis ou não, que estão aí nos nossos relacionamentos. É por isso que Jesus disse, quando estava ceando, participando de uma ceia, na casa de um fariseu. Isso está contido em Mateus, capítulo 15, versículos 10 a 11. Procure, quem tiver curiosidade, pergunte. Ele disse, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é que contamina o homem. Porque nesse momento os fariseus estavam criticando os discípulos de Jesus porque não haviam lavado a mão. Óbvio que é necessário lavar as mãos. Mas Jesus disse, olha, vocês estão muito mais preocupados com aquilo que entra pela boca do homem. Olha, a contaminação verdadeira é aquilo que sai da boca. Porque o que sai da boca é o nosso pensamento, é aquilo que estamos pensando, é a forma como nós estamos trabalhando esses nossos pensamentos, ou pelo lado do bem, ou pelo lado do mal. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz diz, o verbo, ou seja, a palavra, cria imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental, a que são projetadas, ou seja, para os outros, produzindo consequências boas ou más, segundo a sua origem. Então ele diz, a palavra, aqui ele está falando da palavra verbal. Quando eu falo, eu estou permitindo que se crie no terreno mental formas vivas no pensamento do outro. Olha o cuidado que eu preciso ter. Essas formas, naturalmente, vivem e proliferam, porque estão na mente do outro. E considerando-se a inferioridade dos desejos e aspirações das criaturas humanas, essas criações mentais temporárias se destinam a serviços destruidores, através de atritos incríveis, se bem que invisíveis, mas geram coisas horríveis. Então, o poder da palavra é muito complicado. Se eu disser algo a alguém, uma mentira, eu sou capaz de destruir a vida de alguém pela palavra. Então, tenho que ter cuidado, porque a conversação modifica o ambiente mental do outro também, e coopera para o êxito ou para a negação. Então, vamos trabalhar para proporcionar ao outro o crescimento e nunca a destruição. Ainda na obra Obreiros da Vida Eterna, ele nos alerta sobre o não desperdício de tempo com palavras inúteis. Fofoca é uma delas. Para que falar coisas inúteis? Coisas que não levam a nada. Coisas que não permitem as pessoas crescerem. Olha, o exército poderoso
as 23 letrinhas, estão aí para registrar aquilo que falamos, aquilo que pensamos. E ele vai registrar aquilo que efetivamente eu falo e aquilo que eu efetivamente penso. Se bem que nas fake news eu digo uma coisa e alguém se utiliza desse exército, dessas 23 letrinhas, para escrever algo diferente, para me incriminar, para me deixar em maus lençóis. Olha que coisa, hein? Olha, o livro diz ainda que somos de parecer, lá eles, que precisamos sanar os velhos desequilíbrios das intromissões verbais desnecessárias e muitas vezes perturbadoras e dissolventes nos ambientes que frequentamos. Então, precisamos cuidar, primeiramente, da palavra mental. Porque aqui é que surge a materialização daquilo que estamos pensando através do verbo ou através da escrita. Tenhamos muito cuidado com isso tudo. Então precisamos alterar a nossa forma de agir. Temos cuidado para que o nosso falar e a nossa escrita sejam as melhores possíveis. Só que o nosso falar e a nossa escrita vem daqui de dentro, do pensamento. Então precisamos nos preparar intimamente, aqui dentro, cuidar da nossa alma, da nossa forma de compreender, valorizar o tempo, se estamos verdadeiramente interessados na nossa elevação. Quantas pessoas dizem: eu não tenho tempo para uma boa leitura, gostaria de ter. Bom, tempo é questão de opção. Às vezes a mesma pessoa que diz: eu não tenho tempo para uma boa leitura, não é crítica não, nem condenando nada. Tem tempo ocioso para uma fofoca, para uma novela, para um filme complicado, aí ela tem tempo. Mas para uma leitura boa, não tem. Então fica difícil. É uma questão de opção. Então precisamos valorizar o nosso tempo. Aonde eu estou colocando o meu tempo? Precisamos ter também em conta que a ausência de qualquer palavra menos digna, ou seja, não vamos falar bobagem, e a presença contínua de fatores verbais edificantes, ou seja, coisas boas, facilitam a elaboração de forças sutis, nas quais a espiritualidade encontra possibilidades de trabalhos a nosso favor e a favor do outro, daquele que convive conosco. Então, temos que ter em conta isso, falar menos bobagem e começar a falar no lugar coisas melhores. Escrever menos bobagem e escrever coisas que auxiliem os outros. Então, precisamos nos preocupar. Temos necessidade de aprender sempre aquilo que Jesus nos recomendou, buscar o ensinamento. E André Luiz diz que o missionário do bem, ou seja, aquele que foi buscar em Jesus o aprendizado, esse missionário do bem, onde quer que se encontre, é sempre um semeador de luz, não de trevas. Então precisamos buscar o ensinamento que Jesus nos deixa e nos tornarmos, sim, de fato, missionários do bem, porque o missionário do bem é sempre um semeador de luz. Olha que beleza! E as palavras que levamos para as pessoas devem sempre estar em harmonia com aquilo que o plano espiritual espera de nós, ou seja, que semeemos luzes. Isso é importante, né? Então, precisamos nos conhecer melhor, cada vez mais. Somos, se pensarmos bem, vamos fazer uma comparação. Nós somos como um iceberg.
Aquela montanha de gelo que aparece no meio do oceano, a gente vê aquele pico de gelo. Quanto gelo! Só que pouca coisa está acima da flor da água. O iceberg é assim. Pouca coisa que nós vemos ali e que é grande, a maioria está abaixo da flor da água. A maior parte está oculta. Quanto mais nós nos aprofundarmos no nosso ser, buscando conhecermos, conhecer a nós mesmos, vamos descobrir que temos mais belezas do que imaginávamos, que temos mais valores que imaginávamos, mas precisamos ainda encontrar mais belezas, porque muita coisa de nós está escondida abaixo da flor da água. Escondemos lá. Só que a condição para nos conhecermos, para descobrirmos essa beleza, para colocarmos num campo de visão, onde os outros possam ver, lembram-se do ensinamento de Jesus, da candeia. Eu preciso ter uma candeia acesa para mostrar aos outros a luz que eu já conquistei, para que eles também, mirando no meu exemplo, possam também aprender. Então, a condição para isso, para nos conhecermos internamente, é preciso que a gente tire aquela vestimenta imprópria para o mergulho. Eu preciso mergulhar para conhecer aquilo que ainda não me conheço. Então eu preciso retirar aquela vestimenta imprópria para o mergulho e trajar uma roupa adequada para esse mergulho. O que é? É a roupa que me permite fazer a autodescoberta. Tire essa roupa do orgulho, tire essa roupa da vaidade, do egoísmo, e vamos colocando uma roupa nova para nos olharmos intimamente e nos modificarmos. Por quê? Fazendo isso, os nossos pensamentos estarão cada vez mais melhores. E quando o meu pensamento está cada vez melhor, a minha escrita e a minha palavra serão cada vez melhores. Estarei com esse exército, 23 soldadinhos, escrevendo mensagens de alegria, mensagens de otimismo. Porque eu modifiquei aqui dentro. Então, precisamos cuidar daquilo que entra em nossa mente, em nosso coração. Aprimorar o nosso espírito. Quando eu aprimoro o meu espírito, aí vou permitir expressar os melhores sentimentos, as boas palavras. Um novo modo de pensar e de agir na vida de muitas pessoas, porque elas dependem também daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou dizendo. E se aquilo que eu falo e aquilo que eu escrevo está impregnado de amor, eu estou estimulando as pessoas também para que elas entrem numa conversação cada vez mais útil, cada vez mais proveitosa, e todo mundo gosta disso. Até aquelas pessoas que dizem, eu não me ligo muito com essas coisas, por exemplo, da doutrina espírita, da religião. Eu não gosto muito de falar de Jesus, eu não me ligo nisso. Mas ele gosta. Quando você dirige a alguém uma boa palavra, a pessoa gosta. Sobretudo no momento em que ela está triste, sem esperança, caída, doente, houve a partida de algum ser que ela gostava, né? A palavra ajuda, o sentimento ajuda. Um bilhetinho dizendo, meu irmão, levante-se, crie coragem, busque a esperança. Então, quando nós utilizamos a palavra dessa forma, ela cala fundo no coração das pessoas. Às vezes, a pessoa está tão endurecida que você dirige a ela uma palavra de amor, uma palavra de carinho, e às vezes parece que não ficou registrada nela. No primeiro momento
que ela der uma paradinha, a gente vai perceber que ela está raciocinando. E de repente, vai começar a modificar a sua própria caminhada, em razão daquilo que você, primeiro, pensou. Preparou-se para pensar no melhor. Pensou naquilo que você registrou na sua forma de falar e aquilo que você falou de uma forma registrada, material, a escrita. Esses soldadinhos são formidáveis. Esses soldadinhos pregam a paz. Esses soldadinhos, as 23 letrinhas, pregam a alegria, a harmonia, o consolo, o conforto, desde que o general que os orientou nessa caminhada, que é você, esteja bem. Esteja com a mente arrumadinha, tranquila, serena, porque senão esses 23 soldadinhos promoverão a guerra. Sairão por aí matando esperanças, matando alegria, matando o conforto espiritual das pessoas. Por quê? Porque esse general está fazendo a guerra. Não buscou estar em paz, não buscou estar feliz. Então, vamos nós ser o general do bem, para que esses soldadinhos espalhem em todos os cantos, em todas as conversações que você estiver participando, você possa espalhar alegria, conforto, paz e Jesus. Combinado? Vamos lá. Vamos então, encerrando, fazer a nossa prece, né, normal, e pedimos que fechem os olhos e que pensem em Jesus. Jesus, nosso querido mestre, amigo, companheiro, companheiro de todas as horas. Permita, Jesus, que cada um de nós busque conhecer cada vez mais o teu ensinamento, porque quando colocarmos dentro de nós aquilo que você está nos orientando, nossos pensamentos estarão cada vez mais equilibrados. A nossa palavra será sempre construtiva, dirigida a um irmão que está caído, sem esperança, procurando a paz. E a minha escrita, quando eu escrever, eu vou buscar sempre escrever a verdade, escrever sempre sobre o amor, escrever sempre sobre a paz. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos do Antônio de Oliveira, foi uma alegria, uma honra, um prazer enorme poder ter estado com vocês. E que na próxima, né, estejamos novamente juntos. Forte abraço, cuidado, muito cuidado nessa pandemia, mas nunca perdendo a esperança, nunca perdendo a fé, nunca perdendo a união da família e nunca perdendo os amigos. Forte abraço e fiquemos todos na paz de Jesus. Até a próxima.